Agora é o seguinte, o que a imprensa tá fazendo? A imprensa tá fazendo uma coisa pior. Hoje em dia a imprensa tá falando que o governo é bacana. Que o governo é normal. E mais, né, eu já vou passar pra você. Veja como isso é bom, né? Veja como isso é bom, exatamente. Eles estão vendendo o anormal como se fosse normal. O Glenn teve aqui, Greenwald. e ele falou que ele saiu da mídia tradicional quando ele viu isso. Quando tinha que publicar um negócio, falou assim, putz, isso vai prejudicar a campanha de não sei quem, e o Trump pode ganhar. Ele falou, mas não é verdade isso que a gente... Aliás, não, mas segura. É um fingido do cacete, né? Que esse cara aí trabalhou pro PT e pro Lula também. Mas esse Greenwald, outro dia ele veio me elogiar no Twitter, eu xinguei ele, porque quando... eu falei, não vem me elogiar não quero seu elogio não, você que vai tomar no teu cu. Ele me hackeou junto com os caras lá do Intercept e eu tava no meio lá. Eu falei pra ele, você é um vagabundo. Qual época? Na época que vazou aquele monte de... Na época que hackearam, os caras criaram... Porque eu sempre meti o pau no Lula, no Vaza PT. Jato lá? E aí eu entrei no meio dos hacks. Nossa. Eu tava hackeado por esse merda. E ele veio lá, vai tomando com esse cara aí foi pago pra caralho ali pelo Intercept pra falar bem de governo e vem essa que é independente. E agora tá apanhando do governo, né? Ele que o Glenn Greenwald, ele sempre tem os contatos dele. Ele sempre tem alguém que tá pagando ele. Não vem nada de independente, não. Vai se catar. Mas uma das acusou coisas... o Marcelo Taz de espião americano. Não, esse é um vagabundo. Mas outro dia ele foi lá... Quem? O Marcelo Taz? Não. O Greenwald, né? Ele foi lá no Twitter. Verdevaldo. Famoso Verdevaldo. Qual foi a impressão que eu tive? Quando a grana parou de cair... O Greenwald era porque ele virou 180 Não, ele era um puta perseguidor meu. Porque eu era um crítico eu critiquei o Bolsonaro, eu critiquei o Lula. Mas na época que eu criticava o Lula, ele era um cara... Ele, o Intercept dele, ficava lá no meu pé, lá. Toda semana eu era alguma coisa que acaba com ISTA, eu era pago pela CIA, eu era pago pela Lava Jato, eu era pago pelo Bolsonaro. Inimigo da imprensa, lembra aquela lista? Eu era pago por alguém pra falar mal do Lula. Aí, de repente, ele aparece, o Danilo é independente. Eu falei, vai tomar teu rabo. Parou de cair o dinheiro dos caras, que agora você vai puxar meu saco? A impressão que eu tive, mudou seu patrão? Mudou totalmente. Então não vem não. Entendeu? Porque eu sei o que esses caras fizeram comigo. Um assassinato de reputação ferrenho. O Intercept e o Greenwald foi um deles. E que acontece até hoje, né? Agora, uma das coisas aí que naquela conversa eu tive com os caras, eu falei, acho que Fusarca não, acho que... O nome tá aqui, não é imprensa. Por quê? Não, é ótimo. Uma das coisas mais legais do antagonista é que eles vieram numa fase de hegemonia de mídia esquerdista. Você só tinha blog... que era pago com dinheiro lá da Petrobras, com dinheiro com verba estatal, pra puxar saco de... E todos esses blogs que perseguiam a gente... Jojo falou aqui, recebeu 1,5 milhão pra falar bem, né, do governo. Não, mas sabe qual os blogs... Lula, né? Qual que era os blogs que ganhava dinheiro pra falar? Era da Dilma lá, como que é? Dilma Bolada. Mavi, os famosos Mavi. Dilma Bolada, mas tinha os blogs mesmo. Sim, blog grande? Cafezinho do cacete. Blog grande, pô. Não, o Brasil 247. Brasil 247. Também conhecido como Brasil 171. Isso. Todos esses blogs aí, Intercept o cacete, todos esses blogs, cara. Só que... Pingava um dinheirinho. Aí eu falei pros caras, o antagonista foi um grande nome. Porque ele era um antagonista numa parte que você só tinha hegemonia. Eu falei, hoje o grande nome não é a imprensa. Porque hoje a imprensa é aliada do governo mais que nunca. Então... Se em algum momento... E por quê? Por causa da grana mesmo? Grana e ideologia também, né? O pessoal sai da universidade com a cabeça lavada. É isso que o Danilo falou, mas... Porque tem coisa que acontece que não reverbera na imprensa, que se fosse um governo de direita, os caras estariam... É que não é normal a imprensa abrir o jornal e vir com o release do governo. Então vem falar, o governo isso, o governo aquilo, o governo aquilo. Porque assim, o que é jornalismo? É muito fácil. Você vai lá, ouve a autoridade, ouve o contraponto, chega na redação, faz uma checagem para ver quem que tá falando da lorota, né? E aí você faz o seu texto, vai pra televisão, fala o que tem que falar e deixa o público decidir, né? É muito fácil fazer jornalismo nesse sentido. Agora, você abrir como tá acontecendo agora, as meninas vão lá, celular, olha, acabei de receber uma mensagem aqui, quer dizer, já dá na jornalismo de WhatsApp, né? o jornalismo de WhatsApp. Que foi o que aconteceu na época lá da taxação da Shein e tudo mais. Não, gente, é bom, é só não sei o quê. Aí o governo... Não, gente, eu me enganei, não sei o quê. Pô. Cara... E o discurso era todo igual, né? Vinha todo... Vinha tudo pautado. Vinha tudo pautado. A Janja faz café com blogueiros. Você não acha que esses blogueiros saem do café da Janja pautado? Ou eles só vão lá tomar um cafezinho?
E às vezes não é nem grana, às vezes é só o fato de ter o WhatsApp da pessoa. O pessoal é barato. É barato esse pessoal. Na época que era blogueiro, até entende, porque tinha os blogueiros comprados lá. Agora, assim, a grande mídia tá fazendo isso. Exato. Né? A televisão tá fazendo isso. Então tá virando o porta-voz oficial. A Globo sempre foi nessa linha, a única... A Globo vai no governo atual, sempre é o governo que tá. Sempre que foi o governo, a Veja, que era uma espécie de bastião de oposição no mainstream, mas a Veja hoje morreu. Mas assim, eu acho que é tudo isso que ele falou, tudo isso que uso, mas tem um componente que isso eu sempre insisto quando a gente tá conversando, trocando ideia, que assim, jornalista é estúpido. Entendeu? É burro. Ele não aprende com os erros. A gente viu nessa eleição de São Paulo. Não, e na previsão... Cara, o que eles apanharam... Não, apanharam com um cara como, enfim... O Marçal Paulo fez Marçal, o que quis com ele. Assim, é uma... A estupidez... Não é um problema de cognitivo, o cara é burro porque ele tem limitação de inteligência. Não é isso. Ele é estúpido porque ele é arrogante e acha que ele pode mandar no povo. Só que assim... Eu vejo isso também dos artistas da Globo, que eles no passado eles tinham um poder, né? Eu influencio. E aí você vê no final da eleição, vamos fazer uma carta aberta, vamos tudo... Não influencia nada, não muda nada. O Martim tá certo. Vamos virar voto. A burrice tá no ego e na arrogância dos caras, né? Eu posso falar da minha área, que é comédia. Eu ponho 2.000 pessoas no teatro, as pessoas estão rindo do início ao fim e o jornalista faz matérias explicando para as pessoas porque elas não deveriam estar rindo daquilo. Vocês estão rindo de coisas que eu não estou autorizando. Eu sou jornalista, deixa eu explicar para vocês. Vocês não podem rir disso. Né? É errado rir disso. Isso aconteceu na crítica que a Folha fez do seu filme, né? Como ser o pior aluno, né? Que até você destacou que, olha, os caras na verdade estão querendo ensinar como rir das piadas do meu filme, né? E hoje, assim, o que você tem? Você pega, por exemplo, já faz 2 semanas as manchetes do jornal da Folha, né? Você vê um derretimento psíquico da imprensa depois da história do Trump, em que eles estão querendo forçar a goela abaixo toda essa coisa de cultura woke, cultura identitária. Fuck you, Elon Musk. Fuck you, Elon Musk, etc. Assim, cara, pessoal, é o seguinte, o mundo mudou, vocês estão obsoletos, vocês não têm mais autoridade moral, porque é isso, a imprensa há 150 anos era um negócio de que você confiava. Tinha a tal da credibilidade. Tinha o jornalismo investigativo. Isso, entendeu? Mas como é que vai ter credibilidade se virou voz oficial do governo, se virou assessoria de imprensa? Pelo amor de Deus, porque a mulher lá da Globo News, ela tem quase orgasmo falando do Lula. Ai, o Lulinha, ai, a Janja, ai, não sei o quê. Como é que você respeita? Como é que você respeita uma jornalista? Ai, o Lula. Gente, hoje a Janja... Porra, velho, como é que você respeita isso? E assim, outra coisa que... Mas não é um pouco de deslumbramento também? O pessoal tá muito deslumbrado. Também. Mas é o deslumbramento do fim. É o baile da ilha fiscal. Os jornalistas estão deslumbrados porque eles não perceberam que eles estão acabando. Que eles são sim. É o último canto. Ajuda, né? Exatamente. Mas eles não percebem que eles demonstram deslumbramento? Eu conheço jornalistas que fazem parte desse beautiful people. Alheia. Não vou citar nomes, mas eu conheço. Eu não vou. Eu não tenho advogado. Bolos. Foi da conta do bolo. Fala que é o bolo. Posso ajudar? Mas eu conheço jornalistas que fazem parte desse meio que é o jornalismo profissional. Eles são arrogantes. Eles acham que eles precisam ficar determinando de cima para baixo. Há uma preocupação legítima da imprensa em proteger a democracia ou isso é apenas um discurso conveniente? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Quer falar? Eu posso falar uma rapidinha esse complemento. Basta ver o que a grande imprensa brasileira disse muito tempo sobre a grande democracia da Venezuela. Você vai ver como eles estão interessados na democracia. Até pouco tempo atrás, a Venezuela, os grandes jornalistas brasileiros diziam que a Venezuela é uma democracia. O Maduro ganhou sim, imagina. Eles estão interessados, são quase o Ministério da Verdade, né, cara? Eles são porta-vozes do governo. Se a corrente que a imprensa adula
tiver em vias de fazer uma ditadura, tá tudo bem. Vou falar mais, desculpa interromper. Não, fala mais. Quando a Dilma era presidente, o PT fez uma lista negra com alguns jornalistas e a imprensa brasileira ficou quieta. Meu nome estava lá. Tá? O Cantalice, presidente do partido que estava governando 16 anos no Brasil, fez uma lista negra. A imprensa brasileira não fez nenhum escândalo. Sabe quem ficou escandalizado? A imprensa francesa, a europeia. Saiu lá. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Aqui... Não, quais nomes, mano? Você lembra? Quem mais tava eu, tava o Lobão. Na época... Mainardi. Eu sou a prova viva que a imprensa não influencia e não muda nada. Senão sua carreira já tinha acabado, né? Óbvio. Eu comecei a... Aliás, assim, eu sou, antes de mais nada, é que não parece. O pessoal me vê em stand-up, acha que a gente subiu lá e fala, mas a gente escreve. Minha carreira é feita de... O que você tá falando no palco foi escrito. Cada linha do nosso texto de stand-up tem que ser uma sacada. A gente é uma sacada atrás da outra, porque é isso que faz a pessoa rir. E eu fiz minha carreira assim, escrevendo meu programa, escrevendo meus filmes, escrevendo meu stand-up comedy. Hoje estou escrevendo na imprensa. Mas uma coisa eu sei, durante toda a minha jornada, eu sempre tive jornalista falando que minha carreira acabou, que o meu show, as pessoas não gostam do... Eu lia lá na Folha de São Paulo, no UOL, as pessoas não gostam do show do Danilo. Quando eu chegava a fazer show, tinha 2.000 pessoas no teatro. Aí eu escrevo o livro, ninguém gosta das coisas do Danilo. Eu ia lá, meu livro era o que mais vendia na editora. As pessoas não gostam do trabalho do Danilo. O trabalho do Danilo é horrível. Aí eu vou lá, meu programa ganha da Globo de audiência. Então eu comecei a perceber que se tem alguém que não sabe de nada, é a imprensa. Porque pela imprensa eu não teria carreira, eu não teria público, eu não teria vida. E hoje eu cheguei num patamar que eu quero que todo mundo se foda. Então quando vem a imprensa tirar satisfação igual veio... Escuta, ouvi dizer que você... Eu falei, vai tomar teu cu, eu não te devo satisfação. Você é o quê? Jornalista? Eu não te devo satisfação da minha vida. Você tá não sei aonde, o Teleton, não sei o quê. O cara não sabe o que aconteceu, não sabe o que é. E é engraçado, você vai na matéria, o SBT fala na matéria. Não, o Danilo já avisou em março que ele não poderia ir porque ele tava com um show marcado desde janeiro. E o cara, ele pega a informação e... Então, o jornalista vem perguntar, isso aqui eu falo, não te interessa, vai pra puta que te pariu. Se eu quiser informar o público, eu vou nas minhas redes sociais e informo. Eu não preciso de jornalista, não preciso da Folha. Inclusive, pararam no tempo. Tudo que a Folha, o UOL e jornalismo fez com a minha carreira, eles estavam errados, eu estava certo. Eles disseram que eu não teria carreira, que eu não teria público. Eu tô aqui, em pé, ganhando. Pois é. Bem. Fizemos um site de escrita com jornalistas, com escritores de verdade. E é o mais relevante lido do país no Substack. Você acha que eu tô ligando pra jornalista? Eu quero que se foda. Em 2014, o Danilo criticou pesadamente o Jô por entrevistar a Dilma. Em 2018, ele entrevista o Bolsonaro. O que mudou nesse meio tempo? Olha, eu não critiquei o Jô por entrevistar a Dilma, que o Jô foi lá no Congresso, na época que a Dilma estava na Berlinda. No Palácio? O Jô foi até Brasília. O Jô foi até Brasília, no Palácio do Planalto. Na biblioteca, em um momento em que a Dilma estava na Berlinda. Porque assim, o Jô já entrevistou vários presidentes. E eu nunca achei um problema qualquer entrevistador entrevistar qualquer pessoa que seja. Inclusive, eu já convidei para o Agora é Tarde e para o De Noite o Lula. Já convidei a Dilma. Já convidei o Temer, e o único que aceitou ir na ocasião foi o Bolsonaro. E é uma curiosidade, o Bolsonaro disse, te dou entrevista aqui em Brasília. Eu falei, em Brasília eu não quero, se você quiser você vai no meu programa. E ele foi. E uma das coisas que eu falo pro Bolsonaro quando ele senta é, quero te agradecer, e de fato fui grato. Bolsonaro senta? Que sacada, hein? Você vê, hein? Sacada aí. Se você assistir a entrevista, uma das coisas que eu falo pro Bolsonaro é, obrigado por ter vindo. E eu teria dito isso se a Dilma tivesse feito o convite, se o Temer tivesse feito o convite, se o Lula tivesse feito o convite, todos foram convidados. Eu falei, obrigado por ter vindo, pois eu convidei todos os presidentes e você foi o único que topou. E foi no início do governo dele. Se você assistir minha entrevista com o Bolsonaro, ali, na minha entrevista, talvez eu tenha sido a primeira pessoa pública que já fala sobre o gabinete do ódio. Que foi o Bolsonaro vai no meu programa provavelmente março, abril, ele era recém-eleito. E se você ver eu não tinha nem tanto o que desenvolver do governo dele, porque foi bem no início do mandato. Mas uma coisa que eu achei preocupante, eu trouxe na entrevista. Que eu falei, estou vendo uma movimentação no Twitter,
nas redes sociais, isso foi março, abril, e eu questiono ele a esse respeito. Tá lá. Então meu problema não foi que o Jô foi entrevistar a Dilma, não é um problema entrevistar um presidente. O Jô foi prestar uma assessoria de imprensa para a Dilma em um momento delicadíssimo, onde a Dilma estava numa crise de popularidade gigantesca, e o que ele foi fazer lá foi sim fazer um serviço de assessoria de imprensa e passada de pano. Pouco tempo depois que a Dilma deu entrevista pro Jô, ela foi impeachmentada. Foi bem naquela época. Verdade. E ele foi até Brasília para isso. Então a minha crítica ali foi, pô, você não foi fazer o que você faz. Você foi fazer exatamente o que nós estamos aqui dizendo a noite toda, que é a imprensa servindo como porta-voz, como propaganda para um político. E são situações diferentes. O Jô, inclusive, eu nunca critiquei ele por ele entrevistar vários outros políticos que ele entrevistou ao longo de sua carreira. Foi esse momento específico. E por esse motivo específico, que eu acho que é bem diferente.